Olá, gente. Boa noite, boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo, né? Bom dia. É um prazer, uma alegria estar falando com você e nós vamos continuar o que a gente estava conversando na semana passada, né? Nós estamos conversando um período aí de 4 aulas sobre pais e mães espiritual. E como eu falei na semana passada, a gente está se baseando neste livro aqui, O Clamor por Pais e Mães Espirituais, do Larry Kreider, que é um livro que eu já li há um tempo atrás, mas ele é bem interessante. E aí, quando eu fui, me pediram para dar essa classe, eu lembrei desse livro e então nós vamos estar falando um pouco sobre ele, sobre algumas outras coisas que não estão no livro, né? E nós vamos estar conversando sobre isso, tá? Muito bem, vamos começar, vamos orar e pedir ao Senhor para que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração e que nós estejamos que Ele encontre uma terra fofa para que a sua palavra ela germine, né, e produza frutos. Amém? Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. O Senhor tem liberdade, Senhor, conosco. E abençoe meu irmão, minha irmã que está assistindo essa aula, que ele seja assim visitado pelo teu Espírito Santo, que o Senhor possa falar com ele e que ele seja impactado por essa palavra e entenda o papel dele como pai, como mãe espiritual e que seja realmente uma bênção. Abra nosso entendimento, nossa mente, o nosso coração, Senhor, que o Senhor encontre uma terra fértil no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, a gente vai continuar, sabe, falando sobre pais e mães espirituais, mas antes eu queria contar uma historinha que a gente vai falar sobre essa reconexão, reconectando na realidade uma, uma família espiritual, né? As conexões, né, de uma família espiritual. Mas antes eu queria contar uma história, eu vou ler, que eu achei bem interessante, que é uma história sobre elefantes machos jovens, tá? Ele diz assim, olha, um colunista do jornal Washington Post escreveu recentemente acerca da situação desfavorável dos rinocerontes brancos de Pilanesberg Park, uma reserva animal na África do Sul. Pelo menos 39 rinocerontes que correm risco de extinção tinham sido massacrados em seu novo habitat. Supunha-se que os caçadores eram os matadores desses animais. No entanto, por meio de uma inspeção mais minuciosa, descobriu-se que todos os valiosos chifres dos rinocerontes continuavam presos às suas carcaças. Num esforço para apanhar os matadores, os administradores desse parque decidiram usar tranquilizantes em alguns dos animais remanescentes para colocar neles um identificador eletrônico e rastreá-los. Câmeras de vídeo foram escondidas em lugares estratégicos para registrar a tarefa. Os administradores do parque ficaram surpresos ao descobrir que elefantes machos jovens estavam atormentando os rinocerontes sem serem provocados. Embora esse comportamento fosse contra a natureza deles, esses elefantes adolescentes estavam perseguindo os rinocerontes brancos por longas distâncias, atirando galhos e pisoteando-os até matá-los. Por que esses elefantes estavam agindo dessa maneira tão violenta? A resposta se encontrava em uma decisão tomada 20 anos antes. Visto que Kruger National Park era incapaz de manter a população crescente de elefantes, os oficiais do parque tinham decidido transportar algum deles para a reserva de Pilanesberg. Os elefantes que eram grandes demais para ser transportados foram mortos, incluindo um número significativo de elefantes machos. Como resultado, os elefantes que eram culpados em matar os rinocerontes se tornaram adultos sem a influência e presença dos elefantes machos adultos. Os guardas florestais do parque e cientistas descobriram que, sem a presença de elefantes adultos, esses jovens elefantes machos produziam um excesso de testosterona e se tornavam cada vez mais violentos. Para preservar a população dos rinocerontes brancos,
os oficiais do parque mataram 5 elefantes machos jovens mais violentos enquanto buscavam uma resposta adequada para essa aberração da natureza. Os guardas florestais do parque decidiram importar o mais rapidamente possível elefantes machos mais velhos para observar a influência deles sobre os elefantes jovens remanescentes. Os jovens elefantes perceberam logo que não eram páreo para os elefantes mais maduros. Os elefantes mais velhos começaram a assumir o seu lugar na manada como pais e disciplinadores. Os elefantes jovens mais agressivos não podiam mais impor sua maneira intimidadora e imatura de agir. Não demorou muito e esses elefantes jovens começaram a seguir os mais velhos. Ficou claro que eles apreciavam esse novo relacionamento com os machos mais velhos e maduros. Os infratores da lei se renderam à nova disciplina e retornaram ao padrão normal de comportamento de um elefante. Desde a chegada dos elefantes mais maduros, não houve nenhum registro de morte de rinoceronte, né? Essa também é uma parábola, gente, para a vida da igreja, né? É interessante, né, que quando a gente lê e escuta essa história, a gente, os rinocerontes estavam sendo mortos por elefantes que não tinham um referencial, né, de elefantes machos mais velhos na vida deles. Cresceram sem elefantes mais adultos e acabaram fazendo o que queriam. Poxa, se isso acontece, né, no reino animal, né, isso pode ser para a gente também um alerta, né, dessa ausência também de liderança na igreja, que também uma ausência de liderança, ela resulta em consequências similares, né? Quando cristãos maduros não assumem a sua responsabilidade, o que vai acontecer? Aquele que é mais jovem, cheio de energia, mas são imaturos, acabam ocupando o seu espaço. E esses líderes que são jovens, eles não estão preparados para essa tarefa, né, que vem à sua frente, que está à sua frente. Mas se a gente for fiel em cumprir, né, o chamado de Deus, Ele vai usar a nossa fidelidade para ajudar a preservar a vida desses homens e mulheres jovens que Deus escolheu para salvar, libertar e treinar como líderes da igreja. A gente tem visto homens e mulheres sendo ungidos e capacitados para iniciar a sua caminhada com o Senhor, mas que mais tarde eles caem no caminho, acabam presos na cilada do inimigo. E aí Deus está convocando pais e mães espirituais que estão dispostos a se levantar, entrar na colheita e viver para aqueles por quem o Senhor morreu. Né? Então, esse é o meu desafio, né? A história dos rinocerontes, ela também lembra para a gente um dilema que aconteceu semelhante no Antigo Testamento. Lá em 1 Samuel 2:12, ele vai contar, em 1 Samuel 2, ele conta a história dos filhos de Eli, né? E essa história dos rinocerontes, elas também lembram pra gente dessa história dos filhos de Eli. O que aconteceu com os filhos de Eli? Eli era um sacerdote e pai na casa do Senhor, né? Mas o texto diz que os filhos de Eli eram homens ímpios, que não se importavam com o Senhor. Eles faziam o que eles bem queriam, né? Eles difamavam o altar, eles comiam a oferta que era oferecida, né? De maneira que eles nem ligavam. E Eli não repreendia os filhos dele. Ele era negligente na disciplina, no treinamento dos filhos dele, né? E aí os seus filhos se tornaram homens rebeldes. E aí acontece, o Senhor admoesta Eli, né? Vocês devem lembrar da história, que ele levanta Samuel, né? Samuel ainda pequeno, novo, na casa de Eli. E Deus fala para Samuel, vai lá e fala para Eli, né? E Samuel teve, criança ainda, ele fala para Eli, né, o que Deus tinha falado para ele. E o Senhor admoestou Eli, porque Eli não educou seus filhos nos caminhos do Senhor. E como ele não educou seus filhos no caminho do Senhor, ele acabou perdendo a sua família. Nenhum dos descendentes de Eli chegaria à velhice. Nenhum. Então, se você for ver a história, você vai observar que Eli não existiu, não perdeu aquela descendência
de sacerdote, porque na realidade os filhos dele eram para ser sacerdotes, mas porque ele deixou seus filhos fazerem o que queriam, né? Eles acabaram eh, sendo rebeldes, sendo criados em rebeldia, sem uma referência, né, de uma liderança, faziam o que bem queriam. Isso, a mesma história aconteceu com os elefantes mais jovens. Não tiveram uma referência, o que eles começaram a fazer? Faziam o que queriam, mesmo sendo contra a natureza deles, eles iam lá e matavam os rinocerontes. Qual é o plano de Deus para a paternidade? Ele deseja que seu povo seja a sua família, né? Lá em 2 Coríntios 6,18, Paulo escreveu e o Senhor diz assim: olha, eu lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então a família, queridos, é a ideia de Deus, porque Ele ordenou e projetou a família. O diabo, ele tem tentado destruir as famílias, né? Ele tem tentado destruir os lares, né? Quantas pessoas aí a gente vê com a família destruída, pessoas jovens que casam e, sabe, mal se casam, já estão se separando. Esse é projeto do diabo, destruir as famílias. Mas Deus, ele está nos chamando, né? Ele tem projeto e ele tem propósito com as famílias. A oração do apóstolo Paulo pelos Efésios expressa isso. Lá em Efésios 3, versículo 14, versículo 15, Paulo diz assim, ó: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Deus é Pai que deriva toda a paternidade. E a gente precisa entender sua paternidade, seu amor, seu perdão, a sua aceitação, se nós queremos entender relacionamentos familiares saudáveis. A gente precisa entender quem é Deus na nossa vida. Quem é esse Pai que nós temos. Infelizmente, a geração de hoje ela tem uma ideia deturpada de paternidade, porque os pais, muitos, têm abusado da sua autoridade ou têm estado ausente, causando que uma lacuna de segurança e confiança nessa geração. Com esses modelos, como modelos de pais não saudáveis, né, no mundo, o que vai acontecer? Com a garotada vai fazer o que ela bem entender, o que ela quiser, né? E qual é o papel da igreja? Qual é o papel do povo de Deus? Nós precisamos servir como exemplo, né, em relação ao plano de Deus para a família. Hoje, líderes jovens, eles buscam desesperadamente por modelos que eles possam imitar ou que eles possam se espelhar. Quando os sistemas religiosos estão corrompidos e o ministério moderno não oferece um modelo de mentores, o que vai acontecer? Os líderes jovens vão acabar seguindo modelos errados. Então, sem paz espiritual, a igreja espirituais, né, sem pais espirituais, a igreja ela não pode alcançar o seu objetivo final. Então, nós, como igreja, a gente precisa de pais e mães espirituais. Nós temos na palavra inúmeros modelos, né, de paternidade espiritual. Jesus serviu como modelo para os seus 12 discípulos. Ele foi um modelo de pai espiritual para os seus 12 discípulos. Paulo discipulou Timóteo. Elias tornou-se um pai espiritual para Eliseu. Moisés treinou Josué para ocupar e levar os filhos de Israel para a terra prometida, né? E esse mentoreamento de uma pessoa para outra, o que aconteceu? Ela produziu um rico legado para gerações futuras. Nós precisamos transferir esse legado. Qual é o legado que nós temos transferido para as gerações que estão vindo após a gente? Como eu falei na semana passada, não importa a sua idade. Eu só tenho 14 anos. Você pode ser um pai espiritual para aquele que tem 12, 10 anos. Eu só tenho 12 anos. Seja um pai espiritual para aquele que tem 8 anos. Eu tenho 20 anos. Seja pai, mãe espiritual para aquele que tem 17, 16 anos. Eu tenho 25 anos. Já está casada. Seja exemplo para aqueles que são mais novos. Nós devemos ser exemplo em tudo que a gente faz. A igreja ela precisa começar a entender o seu papel influenciador.
nesta sociedade, neste tempo, na área da paternidade. Mulheres mais velhas, elas devem ajudar as mais novas a serem aquilo pelo qual o Senhor as chamou para ser. Isso não é uma ideia inventada por ninguém, gente. É um imperativo do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Tito, no capítulo 2, versículo 3 ao versículo 5, ele diz assim, olha, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadores, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então vai aqui a minha pergunta, né? Você que é uma mulher, seja você jovem, seja você mais velha, que tipo de exemplo você vai estar sendo? Você está sendo reverente na sua maneira de viver, né? Não está sendo uma pessoa escravizada pela bebida ou por qualquer outra coisa, né? Às vezes a gente fala em bebida, mas às vezes está sendo escravizada pelo dia a dia, pelo que a mídia, né, tá impondo pra gente, pelo que a sociedade está impondo pra gente, né? Querem ser referência no corpo ou na aparência, né? Escravizada por isso, escravizada pela aparência, pelo que a televisão impõe, pelo que a televisão coloca como padrão, né? Nosso padrão é Jesus, né? E você tem sido capaz de ensinar o que é bom? Você tem orientado as mulheres mais jovens a amarem seus maridos? Ou você é aquela pessoa que fica falando mal do seu marido? Ou você é aquela pessoa que fica falando mal do seu casamento para tudo e para todos, dizendo que você fez besteira, que não é bom, que é ruim? Você tem sido prudente, pura, né? E o apóstolo Paulo, ele desafia as mulheres. E ele termina esse texto dizendo assim, ó, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Nós temos um compromisso com o Senhor e você tem um compromisso com o Senhor. Então, se você é uma mulher casada ou uma mulher mais casada, mais madura, ou mesmo que você não seja, mas você é uma mulher mais madura, seja uma influenciadora, não seja uma caluniadora, nem uma fofoqueira, né? Mas seja uma mulher que é exemplo, né? Que é exemplo para outras pessoas, que é exemplo para as mulheres mais jovens, que elas olhem para você e digam assim, puxa, eu quando ficar mais velha eu quero ser, sabe, eu quero seguir aquele exemplo ali, eu quero seguir o exemplo da irmã tal, eu quero seguir o exemplo dela. Seja uma transmissora de amor, cuidado e sabedoria, porque é isso que Deus nos chamou para ser. As famílias fortes, né, se você tem uma família estruturada, né, essas famílias, elas vão se importar com as famílias em que os pais, que têm pais ausentes, levando força, combatendo o sentimento assombroso de solidão, né? Nós vamos procurar transmitir a mesma alegria que a igreja primitiva exalava, enquanto todo mundo eles viviam o quê? Em comunhão uns com os outros, né? E com o Senhor. A gente não pode viver independente uns dos outros. Nós não podemos, nós somos uma igreja, não tem como a gente viver independente. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós somos uma família. E como família, nós temos responsabilidades, né, uns com os outros. As conexões, nós podemos ver assim, no Antigo Testamento, as conexões que existiam no Antigo Testamento, né? O povo de Deus, ele consistia em 12 tribos e uma multidão de clãs e famílias, conhecidas corporativamente como os filhos de Israel. E por meio dessa conexão familiar, Deus mostrou a importância da herança da genealogia que é passada de pai para filho, né? O recebimento dessa herança dependia do fluir da bênção de geração para geração. E no Novo Testamento, ela continua, o Senhor continua a enxergar a sua igreja como um povo composto de crentes em famílias espirituais. A igreja primitiva, ela conhecia a importância da conexão familiar. As escrituras nos relatam que o povo de Deus, ele se reunia no templo e nas casas. Ele se encontrava também em pequenos grupos para ministrar uns aos outros, né?
E o que Atos 2, no versículo 46 e 47 diz, né? Que eles todos os dias, eles se reuniam no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam da refeição com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o que acontecia? O Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Isso era uma coisa que o Senhor fazia, né? O que o povo fazia? Apenas se reunia com singeleza, simplicidade de coração, olhando a necessidade uns dos outros, se amando, olhando o que o outro precisava. E aí o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. A igreja primitiva, ela modelava paternidade espiritual, não apenas por meio da reunião no templo, mas ela também fazia isso de casa em casa, para que eles pudessem experimentar, gente, a plenitude de uma vida na família espiritual. Os cultos eram vibrantes, eram cultos alegres, né? Os crentes, eles tinham um profundo amor uns pelos outros. Alegria, generosidade eram as características marcantes desses crentes primitivos. Tão marcantes que eles vendiam as suas posses, né, para prover a necessidade dos outros, né? Eles vendiam. Ninguém, a Bíblia diz que eles não consideravam, né? Ninguém considerava o que era somente seu, mas todo mundo tinha tudo em comum, ajudando uns aos outros, né? E eles permaneceram fiéis no ensino dos apóstolos, aprenderam a orar com resultados, se alegrar na perseguição, né? Estavam prontos para morrer pela sua fé. Eles eram estimados pelos outros que observavam seu estilo de vida. Será que nós podemos dizer que as pessoas admiram o nosso estilo de vida? Elas olham para a gente. Nós temos sido exemplo para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Nós temos sido exemplo para pessoas que são imaturas, novas na fé, né? Aquela pessoa que está nascendo agora no Evangelho. Ou será que as pessoas mais novas, elas têm se escandalizado com os nossos comportamentos, com o nosso linguajar, com a nossa fala, né? O que a gente tem transmitido, qual é o legado que a gente tem transmitido? Nós temos transmitido um legado bom? As pessoas olham para a gente e veem, né, algo diferente, né, algo bom que eles querem seguir? Ou as pessoas olham para a gente e, sabe, tem sempre uma interrogação? Ou a gente está sempre decepcionando essas pessoas? Será que o nosso agir, ela tem aproximado as pessoas do Senhor, ou ela tem afastado as pessoas do Senhor? Eu costumo dizer, eu falo muito para as minhas filhas, se aproxime de pessoas que te aproxime de Deus. Não pessoas que te levem para longe do Senhor, mas pessoas que te levem para perto do Senhor. Pessoas que te acrescentem, né? Não aquelas pessoas que te afastam, né? Já viu aquelas pessoas que, de repente, você está do lado dela, ela levanta, ela ajuda a você a levantar dentro de você o que tem de pior em você. Às vezes é uma coisa que você luta para não ser e você se junta com essa pessoa e você acaba, sabe, com atitudes que você não gostaria de ter. Então se aproxime de pessoas que te aproximam do Senhor e seja uma pessoa que aproxime o outro do Senhor. Se você está com uma pessoa que ela te afasta do Senhor, faça o inverso. Aproxime ela do Senhor. Leve ela para o coração do Pai. Mudando o foco. Nós precisamos mudar o foco. Se a gente não mudar o foco, a igreja ela vai continuar transbordando de órfãos, pessoas órfãos, emocionais e espirituais. Quantas pessoas são emocionalmente imaturas, né? Ou pessoas espiritualmente imaturas. Nós precisamos mudar o foco para que a gente possa ser referencial na vida de outras pessoas, referencial na vida dos nossos amigos, referencial na vida dos nossos filhos, referencial na vida de pessoas que são novas na fé. Um dia desse eu estava
um grupo, né, de professoras, que eu sou professora, e nós temos um grupo, e uma das professoras evangélica, ela, 33 anos de casado, ela falando pro nosso grupo, nós somos somente eu e ela que somos evangélicas, ela, 33 anos de casado, tinha um relacionamento abusivo, e ali ela comunicou pra gente que estava se separando do seu esposo, triste, né, com a situação, 33 anos de casado, e mas ali nós tivemos a oportunidade, né, ela teve a oportunidade, e eu também, de falarmos do amor do Senhor. E foi muito interessante que das nossas amigas, ela, em silêncio, nós estávamos nesse grupo, e ela falou assim: é muito bonito ouvir vocês falando, é inspirador, traz paz. Eu achei tão interessante aquilo, né? E nós, às vezes, nós precisamos ser esse diferencial na vida das pessoas. As pessoas estão clamando, elas estão pedindo, né, para que nós façamos alguma coisa por elas. E eu espero que você e eu seja essa pessoa. Amém? Podemos orar, seja um referencial bom na vida de outra pessoa, na vida da sua célula. Tá? Talvez você esteja dizendo assim: ah, não tem ninguém. Queridos, você tem sua célula. E certamente tem alguém para você cuidar ali. Amém? Deus abençoe você e que o Senhor te abençoe e renove seu coração e a sua alma. Deus te abençoe.